um grupo de amigos da faculdade se reúne para uma viagem à floresta. Ao chegar ao destino, eles encontram uma presença ameaçadora que passa a persegui-los. E esse é o Ritual de 2017. Fala pessoal, meu nome é Juan e sejam bem-vindos ao Nerdcine. Hoje eu vou falar um pouco sobre O Ritual, que é um filme de terror dirigido por David Buckner e que mostra um grupo de amigos que eles estão fazendo uma trilha numa floresta na Suécia e que com o passar do tempo algumas coisas estranhas vão acontecendo e com medo do pior eles acabam tentando fugir dessas florestas, mas acabam não conseguindo. E esse é um filme de terror que ele se passa numa floresta e você deve estar pensando, não deve ter nada demais porque sai 10 desses filmes por ano com essa temática. E a maioria deles é bem esquecível. Eu acho que esse aqui ele acaba sobressaindo um pouco porque ele não tem aquela fórmula de tentar ficar dando susto toda hora. Então ele foca muito mais em criar essa ambientação e criar essa atmosfera de que tem uma coisa estranha acontecendo na floresta e que alguma coisa está observando eles e que eles não sabem muito bem o que é. E no começo do filme é mostrado que esses amigos eles estavam num bar se divertindo e que eles estavam tentando combinar de fazer alguma coisa juntos porque fazia muito tempo que eles não faziam isso por causa da correria do dia a dia e eles não saíam mais como antes. E logo em seguida um dos personagens fala que vai tomar uma saideira e ele entra numa loja de conveniência para comprar uma bebida. E um desses amigos dele acaba indo junto. Só que a loja ela estava sendo assaltada e um desses amigos ele acaba ficando com medo, se escondendo atrás de uma prateleira, enquanto o outro amigo ele acaba apanhando até ser desvivido na frente dele. E logo depois disso o filme ele corta para ele já estando na Suécia, fazendo essa trilha, fazendo uma homenagem a esse amigo que já não estava mais ali junto. E a premissa do filme acaba sendo bem simples, que é esse grupo de amigos tentando sair dali, dessa floresta, porque eles queriam chegar numa pousada que tinha entre as montanhas, e que eles acabam entrando na floresta porque um dos amigos chatão que tinha ali, ele fica reclamando de tudo e ele acaba torcendo o pé, então eles acabam tentando pegar o atalho e passando no meio da floresta para tentar encurtar o caminho. Pouco depois deles entrarem, eles já notam que tem coisas estranhas ali, eles acham um animal cortado ao meio e preso numa árvore, e eles ficam discutindo sobre o que poderia fazer aquilo, e eles acabam falando que talvez poderia ser um urso, mas eles também falam que tem que andar logo, porque senão vai anoitecer e eles ficariam presos, né? Porque se você for minimamente inteligente, você vai ver que um bicho está todo destroçado e preso numa árvore alta pra caramba, você não quer ficar ali perto, né? Porque provavelmente essa criatura estaria ali ainda. E também você, sei lá, você não pensaria duas vezes em sair daquele lugar logo e tentar voltar de onde você veio, né? E com o passar do tempo eles acabam brigando entre eles mesmos e esse negócio leva ao assunto do amigo ter morrido por causa do outro, e com isso eles acabam tendo esses conflitos que ajudam nessa geração de tensão, porque os caras eles estão brigando e a tendência é que eles fiquem separados e assim fica mais fácil deles virarem presa dessa coisa que está perseguindo eles. E eu acho que o grande diferencial desse filme é que ele cria muito essa atmosfera de que você não sabe o que está perseguindo eles, mas que eles conseguem perceber e sentir que essa coisa está sempre observando e que nunca está sendo mostrado. E eu acho que esse é o grande trunfo, porque eles não ficam mostrando a criatura excessivamente, então acaba não gerando desgaste, e quando ela aparece é muito impactante. E mais pro final do filme eles acabam sendo capturados por um grupo de pessoas que moravam numa vila pequena dentro dessa floresta, e eles acabam cultuando essa entidade antiga que permitem que eles morem ali, embora eles tenham que fazer uns sacrifícios de tempos em tempos. E um dos personagens desse grupo, ele acaba sendo o único que consegue sobreviver, e ele acaba conseguindo fugir desse culto e dessa entidade. E como eu falei, e mesmo nesse final, quando a entidade ela é mostrada, ainda tem esse negócio de uma mística que ela tá sempre nas sombras, então você não vê ela tão claramente. Ele é um bicho bem diferentão. Ele me lembrou um pouco no começo o personagem místico do filme Princesa Mononoke, que ele é como se fosse um deus na natureza, só que ele é bem mais bizarro porque ele tem um rosto diferente e ele parece um cervo com corpo de humano, sem cabeça. E ele é extremamente grande, que em vários momentos aparece ele batendo nas árvores e balançando tudo.
o que combina muito com essa atmosfera que é criada, dessa coisa desconhecida que está perseguindo eles. O que eu acho que são as duas principais coisas interessantes do filme, que é essa construção da atmosfera e todo esse clima de tensão que desse final que acaba aparecendo essa entidade e ela é mostrada minimamente ali. E no geral, o Ritual ele é um filme que ele até que é curto, ele tem um pouco mais de 1 hora e meia e ele tenta ter bastante dessa coisa de se aprofundar nos personagens, mostrar esses amigos tendo esses atritos e conflitos entre eles, mas que no final, mesmo assim, eles ainda tentam se ajudar. E que tem essa entidade que ela não é tão desgastada no filme, porque ela só aparece lá pro final. E ela é muito interessante porque ela é bem bizarrona. E eu acho que ele acaba gerando essa curiosidade por causa desses dois elementos que eu acho que são bem construídos. Ele não vai ser nenhum desse tipo de filme que você vai lembrar dele por muito tempo, como sendo um dos melhores filmes de terror já feito. Mas em comparação com esse monte de filme mediano que sai só para entrar e ganhar um dinheirinho ali, eu acho que ele faz muito bem, ele é bem estruturado e ele acaba acertando muito bem nessa proposta que ele tenta fazer. Mas essa é só a minha opinião. E você, gosta desse tipo de filme que tem culto e entidades diferentes? Ou você prefere os terror mais tradicionais? Deixa aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, vou pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e seguir a Nerdcine nas redes sociais. Até a próxima aí, valeu!